O que é destaque nesta edição? O número de casos de síndrome respiratória aguda grave sobe para 193 no Amazonas. 27 pessoas já morreram. A cidade independente de Aparecida é campeã do Carnaval 2020. A avaliação do governo Bolsonaro fica estável em fevereiro, mostra a pesquisa. O Brasil amplia a lista de países para definir suspeitos de coronavírus. China registra 77.600 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Vigilante morre após colidir moto contra um poste no Morro da Liberdade. Homem se enfurece e mata vizinho que usava sua bermuda no Gilberto Mestrinho. O zumbi estudante é morto a golpes de faca após participar de bloco carnavalesco. Acidente grave na M070 deixa mortos e feridos. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Madrugada chuvosa, essa que termina dentro da previsão de 15 milímetros do clima-tempo. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 93%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É terça-feira, 25 de fevereiro. 56º dia do ano e faltam 310 para terminar 2020. Dia de Santa Valburga. No Antigo Egito era o dia de Nut, deusa do céu e guardiã das estrelas. O Rio Negro voltou a baixar. Na leitura de ontem no Porto de Manaus, 1 centímetro deixando seu nível em relação ao mar em 24 metros e 54 centímetros. Segundo o Infraero, o aeroporto Eduardo Gomes, devido ao mau tempo, com muita chuva, esteve fechado para pousos e decolagem de meia-noite às 3 horas desta madrugada, quando foi reaberto e agora opera sem restrições. O militar de Ponta Pelada também está aberto com boa visibilidade. Fatos marcantes da história. 1869, abolida a escravatura em todos os domínios portugueses. 1948, Martin Luther King é ordenado e indicado como pastor auxiliar na Igreja Batista de Atlanta. 1991, abolido o Pacto de Varsóvia. 1992, massacre de Khojaly, cerca de 613 civis são mortos pelas Forças Armadas Armênias durante o conflito na região do Nagorno-Karabakh, no Azerbaijão. 1994, massacre do túmulo dos patriarcas. No túmulo dos patriarcas, na cidade de Hebron, na Cisjordânia, Baruch Gorissain abre fogo com um rifle automático, matando 29 palestinos muçulmanos e ferindo outros 125 antes de ser subjugado e espancado por sobreviventes. Em 2004, astrônomos húngaros anunciam a descoberta de novo planeta na constelação de Gêmeos. Em 2009, membros da Força Paramilitar Rifles de Bangladesh se amotinam em seu quartel em Pikana, Dhaka, Bangladesh, resultando em 74 mortes, incluindo mais de 50 oficiais do exército. O Turkish Airlines 1951 cai ao tentar aterrissar no aeroporto internacional de Schiphol, nos Países Baixos, principalmente devido a uma falha no rádio altímetro, resultando na morte de 9 passageiros e tripulação, incluindo os 3 pilotos. Em 2015, pelo menos 310 pessoas morrem em avalanches no nordeste do Afeganistão. Agora 5 horas e 55 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Jean Santos. E bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina e bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, depois de uma calmaria, o pessoal do IML voltou a trabalhar muito, né? Voltou, Paulo Guerra, tivemos aí uma movimentação, né, até um pouco agitada, não foi aquela que já se esperava e nem foi aquela de carnaval anterior, né, Paulo? Mas tivemos sim uma movimentação aí com pelo menos 2 mortes de ontem para hoje. Pellegrini, esse acidente na M070 há uma controvérsia quanto às informações. Fala-se em 3 mortos e 4 pessoas feridas. E a outra informação é de que apenas um morreu e outras pessoas ficaram feridas. Qual é a informação que você tem? A informação que eu tenho, Paulo, é que uma pessoa morreu, né? E encontra-se ainda nesse momento lá no Hospital Lázaro Reis, em Manacapuru, né? Estão buscando ainda mais informações. Foi um choque entre 2 caminhões no quilômetro 67, um choque violento, né? E pessoas ficaram feridas, um número incerto ainda. Há quem diga que são 3 pessoas feridas e uma pessoa morta, né? Essa é a informação que nós temos nesse momento, que já obtivemos, inclusive vídeos, fotos, e estamos fazendo contato também. Daqui a pouco eu vou fazer um contato com a dona Lucinha, que é a
a diretora do Hospital Lázaro Reis, para sabermos mais aí informações em relação a essa situação. Peregrini, eu inclusive vi um vídeo de um motociclista que colidiu com a traseira de um carro e ele inclusive morreu e caiu dentro do carro, metade do corpo dele ficou dentro do veículo, Peregrini. É fake, esse acidente não foi em Manaus, Paulo Guerra, esse é um acidente antigo que aconteceu fora de Manaus, se espalhou aí em grupos de WhatsApp, mas esse acidente não ocorreu em Manaus, não foi aqui, Paulo. Não foi aqui. Se informava, a primeira informação era que tinha acontecido na Rua Paraíba, em frente ao shopping. É fake news. É fake news, Paulo. Até que se prestar bem atenção no vídeo, é uma via de mão dupla. E ali próximo ao Manauara Shopping não tem mão dupla em nenhuma das vias, nem pela antiga Recife, nem pela antiga Paraíba. Tá bom, Peregrini. E a movimentação dos pronto-socorros também foi muito grande, não? Foi, Paulo. No pronto-socorro, sim, Paulo. No pronto-socorro tivemos uma movimentação bem intensa. Você colocou muito bem, tanto no pronto-socorro 28 de agosto, quanto no pronto-socorro João Lúcio, pronto-socorro Platão Araújo. Muitas pessoas dando entrada, Paulo Guerra, muitas furadas por faca, a grande maioria por agressão física, e assim foi no 28 de agosto, assim foi também no pronto-socorro João Lúcio, que recebeu também o homem que acabou recebendo facadas. Paulo deu entrada no pronto-socorro, mas acabou não resistindo. Nós conversávamos sobre esse fato logo na nossa primeira reunião de pauta, desse caso que ocorreu lá no bairro Zumbi dos Palmares, quando os 3 amigos estavam numa banda de carnaval, Paulo, beberam bastante e depois que terminou lá o bloco, estão voltando para casa, os 3 de novo. Daí houve um desentendimento entre os 3 e um matou o outro a facada. Pois é, Peregrini, briga, bebedeira e após o bloco carnavalesco e se divertiram bastante e tudo terminou numa tragédia. Um homem ficou enfurecido, Peregrini, agora o motivo. Ele encontrou o vizinho vestindo a bermuda dele. Como pode, não é, Peregrini? Foi morto a facadas, lá no Gilberto Mestrinho. Pois é, rapaz, como é que ele conseguiu essa bermuda? O homem ficou completamente enfurecido, fora de si, e acabou matando o vizinho que estava usando a bermuda dele, né? O vizinho assassino já foi preso e o que levou as facadas, infelizmente, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu, né? E o outro está preso à disposição da justiça. Um caso, realmente, Paulo, uma morte banal ocorrida aí no bairro Gilberto Mestrinho. Peregrini vai voltar daqui a pouco e contar tudo o que aconteceu. Muita chuva aí, Peregrini, onde você está? Muita chuva, Paulo Guerra. Já passou a chuva, né? Mas choveu bastante. A visibilidade estava bem prejudicada. Estava difícil enxergar Paulo direito aí na Avenida Camapuã, na Avenida Grande Circular, na Noel Nutres aí, no entorno do pronto-socorro Platão Araújo e também do Instituto Médico Legal. Era por volta de 4h40 da madrugada de hoje, Paulo. A situação bem complicada mesmo, a situação de visibilidade aqui nessa área. Paulo, mesmo com chuva ou sem chuva, vamos falar de coisa boa. Um abraço para todos os feirantes de Manaus, lá da Ceazan, que fica lá na Avenida Itaúba. Hoje também tem feira lá no Janauari, Paulo Guerra, naquela feira bacana. Pois é, Peregrini, hoje tem feira da agricultura familiar lá no quilômetro 10 da estrada de Janauari, em Iranduba. Frutas, verduras, leite, queijo, carne e outros produtos. E por conta do feriado de carnaval, todas as compras terão desconto de 20%, Peregrini. Olha, hoje tá bom, Paulo Guerra. Aliás, Paulo Guerra, e a melancia que foi lhe mandada e enviada pelo J-Rai, tava boa, Paulo? Peregrini, não recebi melancia alguma. Nunca mais comi melancia. Mas, rapaz, tá bom, Paulo Guerra. Então, daqui a pouco tem lá, um abraço lá pro Nedi e toda a sua equipe. Vou tomar um café hoje lá, daqui a pouco, Paulo Guerra, assim que terminar o programa do Garotinho. Um abraço. Até daqui a pouco. E voltamos a informar que o aeroporto Eduardo Gomes esteve fechado durante a noite de hoje, desde a meia-noite, também conhecida como 0 hora, até as 3 horas da madrugada. Se o teu relógio tiver 0 hora, me informe. Eu quero comprar um. Começou à meia-noite e esteve fechado até as 3 horas da manhã. Agora está aberto para pousos e decolagens. Nessa terça de carnaval, o comércio no chamado centro de Manaus vai funcionar até às 13 horas. Bancos e casas lotéricas só voltam a funcionar amanhã. Os bancos reabrem às 12 horas para o expediente de apenas 3 horas, fechando às 15. Muita gente reclamava ontem da falta de dinheiro em vários caixas eletrônicos espalhados pela cidade. Quem Jornal da Manhã interage com seus ouvintes. O Gil está dizendo que no núcleo 16 da Cidade Nova
só buraco, lama e falta de energia, mas que o carnê do IPTU já chegou para todo mundo. E o Benítez Barroso está ouvindo também o Jornal da Manhã lá em Tabatinga. 6 horas e 6 minutos. 6:06. A Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS, continua credenciando produtores rurais, entidades jurídicas e organizações, associações e cooperativas de moveleiros interessados em fornecer móveis para as escolas estaduais por meio do Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar, o Promove. A iniciativa é executada em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, para este ano, conta com orçamento previsto na ordem de R$6 milhões. O prazo de credenciamento se encerra no dia 21 de março. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária encerrou nesta segunda-feira os atendimentos do primeiro mutirão de saúde de 2020, voltado para os internos do Centro de Detenção Provisória de Manaus, o CDPM-2, localizado no quilômetro 8 da BR-174. Os atendimentos tiveram início no final do mês de janeiro e aconteceram de segunda a quinta-feira, das 8 às 17 horas. Ao todo, 973 reclusos puderam receber os serviços oferecidos, sendo eles da triagem e dos pavilhões de números 1 a 6. Participaram da ação um clínico geral, 2 assistentes sociais, 2 enfermeiras, 2 técnicas de enfermagem e 2 psicólogas. A 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos acaba de abrir as inscrições para trabalhos audiovisuais criados a partir de 2017. A mostra tem previsão de exibição entre maio e junho de 2020. A mostra é uma ação de promoção da educação e da cultura em direitos humanos por meio do audiovisual, com a apresentação de filmes sobre o tema. Após o retorno às aulas, tem causado preocupação aos pais e responsáveis por crianças e adolescentes os famosos desafios que estão viralizando nas redes sociais. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas, o SINEPM, alerta que essas brincadeiras em que as pessoas precisam cumprir tarefas podem causar sérios machucados na cabeça, coluna e outros membros, levando a lesões como paraplegia, traumatismo e até mesmo a morte. Em novembro do ano passado, uma adolescente de 16 anos morreu em Mossoró, no Rio Grande do Norte, depois de bater a cabeça enquanto participava de um desafio que consistia em 2 pessoas se posicionarem ao lado de um colega que, ao pular, deveria receber uma rasteira. A estudante Manuela Medeiros sofreu traumatismo craniano ao cair após fazer a brincadeira na escola. A garota foi socorrida pela direção da instituição e levada ao hospital, mas não resistiu. Segundo a presidente do SINEPM, Elaine Saldanha, as escolas devem atuar de forma preventiva, orientando toda a equipe de colaboradores para que fiquem de olho nos alunos que estão reproduzindo esses desafios. Além disso, diz ela, é essencial que realizem uma campanha interna para alertar os estudantes indo de sala em sala durante os intervalos e nas redes sociais da instituição. 6:08. No segundo dia de acompanhamento no local onde aconteceu um incêndio na rua São Lucas, no bairro de São Lázaro, Zona Sul, a Prefeitura de Manaus contabilizou nesta segunda-feira 12 casas atingidas pelo fogo, sendo 9 de madeira, 2 de alvenaria e uma mista. Nessas residências viviam 21 famílias. Segundo o técnico da Defesa Civil, Cristiano Lira, todas as casas foram condenadas e o órgão segue fazendo o acompanhamento da área atingida. A Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida e a vencedora do Grupo Especial do Carnaval de Manaus 2020. A agremiação do bairro de Aparecida, na Zona Oeste, levou para a Avenida Henrido Rituais, onde a escola enalteceu os vários tipos de crenças e costumes. A Aparecida passou a Reino Unido da Liberdade, que buscava o pentacampeonato. A Gigante do Morro foi a segunda colocada com 179 pontos, seguida da Grande Família, que fez 178,9. A Vila da Barra foi a campeã do desfile das escolas de samba do grupo de acesso A, com 178,6 pontos, garantindo um lugar no grupo especial. A Mocidade Independente do Coronado foi rebaixada e voltará a desfilar em 2021 pelo grupo de acesso A. A Verde Branca realizou uma linda festa na tarde de ontem. Na sua sede, a escola campeã do Carnaval 2020, Mocidade Independente de Aparecida, celebrou a vitória com o som da bateria e com o troféu. A folia entrou pela madrugada. O número de casos notificados de síndrome respiratória aguda grave no Amazonas passou de 170 para 193 somente entre os dias 13 e 19 deste mês.
fato que representa aumento de aproximadamente 13%. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVSM, 27 pessoas já morreram por conta da síndrome desde novembro de 2019. As notificações foram divulgadas na 7ª edição do Boletim Epidemiológico da Fundação, que confirmou 38 casos por vírus respiratórios. Com relação às mortes, 9 foram por vírus respiratórios e todas as vítimas eram residentes de Manaus. Entre os vírus identificados estão o adenovírus, a influenza B, vírus sincicial respiratório e metapneumovírus. Os demais casos de mortes estão relacionados a outras síndromes respiratórias não virais. Nesta quarta-feira de cinzas acontece a abertura da campanha da fraternidade na igreja Nossa Senhora dos Remédios, localizada na rua Leo Vigildo Coelho, no centro histórico de Manaus. Foi escolhida a igreja Nossa Senhora dos Remédios por ser histórica e ela viu todas as alegrias e esperanças e também as dores da cidade de Manaus. Às 7h30 acontece um café para o povo de rua. Um gesto simples para dizer que eles são o foco da nossa preocupação, buscando mudar a nossa mentalidade de indiferença e fazer uma proximidade solidária com as pessoas. Não basta só o pão ou o café, é preciso que eles tenham respeitados os seus direitos como cidadãos brasileiros. Depois das 8h acontece a animação para acolher as pessoas que chegam e às 9h a celebração de abertura com a presença de Dom Leonardo Steiner. Ao final, a pastoral do povo de rua vai fazer uma entrega simbólica de um carro de pipoca para um dos que são acompanhados, como uma forma de recuperar sua dignidade e poder trabalhar pelo seu sustento, mas antes tendo ensinado a gerenciar esse trabalho para devolver a esperança através desse meio de obter sua subsistência, explicou Padre Geraldo Bendarram. Polícia. Após uma confusão generalizada no final de um bloco de rua durante a madrugada de ontem, um estudante de 20 anos foi assassinado a facadas. O crime aconteceu na rua Índio Ajuricaba, bairro Zumbi, zona leste de Manaus. Os suspeitos, conforme moradores, eram amigos da vítima. Eles teriam se desentendido depois da festa. Já tinha terminado o bloco de rua, que era familiar, quando se viu um grupo de amigos se desentendendo e desceram a rua. De imediato já vimos o tumulto e correria das pessoas. Eles estavam armados com facas, explicou uma moradora que preferiu não se identificar. A vítima foi identificada como Marcos Antônio Oliveira Rocha. No local do crime ainda foi possível ver as marcas de sangue no chão. As pegadas de sangue indicaram que a vítima correu após ter sido atingida, mas caiu logo em seguida. O vigilante Pedro Pereira da Silva Filho, de 28 anos, morreu após colidir com a própria motocicleta em um poste na rua Antônio Lacerda, antiga Coronel Pedro de Souza, ao lado do cemitério São Francisco, no bairro Morro da Liberdade, na madrugada de ontem. De acordo com os policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, o acidente ocorreu por volta das 6h20, quando Pedro estava voltando do trabalho. Ele pode ter dormido no trajeto. Um homem de 25 anos foi assassinado a facadas no fim da tarde de ontem pelo próprio vizinho. O caso aconteceu na rua Londres, no bairro Grande Vitória, também conhecido como Gilberto Mestrinho. A vítima foi identificada pela polícia como José Lima Júnior, que, segundo a 4ª Companhia Interativa Comunitária, o homicídio foi resultado de uma briga banal entre vizinhos, uma peça de roupa. O suspeito do crime teria se irritado ao ver a vítima vestida com uma de suas bermudas e lhe desferiu várias facadas. José chegou a ser socorrido e levado para um hospital da Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo que deu entrada na unidade de saúde. Ainda segundo a polícia, o suspeito do crime foi preso e levado para a delegacia, onde ficará à disposição da justiça. 6h17 em Manaus. Roberto Peregrini, como é que está o tempo nesse instante? Nublado, Paulo Guerra, nublado e em algumas partes da zona leste da cidade caindo aquela chuva fina, aquela garoazinha, né, Paulo Guerra? Já choveu muito durante a noite, você colocou muito bem aí, a visibilidade estava bem prejudicada no começo da madrugada, Paulo, até as 4h, 4h40 da madrugada, e nós nesse momento aqui nas proximidades do pronto-socorro Platão Araújo, estamos de vez em quando tem que ligar, acionar o limpador do para-brisa da nossa viatura, Paulo Guerra, da nossa unidade externa, porque tá chovendo fininho, mas chove aqui nessa área. Pois é, Peregrini, e no mais, o que aconteceu na cidade, a movimentação nos prontos-socorros da cidade, principalmente, e outros casos de polícia, algum assalto a ônibus, Peregrini? Até o presente momento que chegasse ao nosso conhecimento, não, Paulo Guerra, né? Ontem, muitas blitz realizadas pela polícia em toda a cidade, Paulo, principalmente nas zonas norte e zona leste da cidade, era possível ver aí a polícia na rua, a polícia trabalhando, fazendo blitz,
e apreendendo, Paulo, principalmente droga, arma e documentos aí de carros sem documentos. O pessoal está falando aqui, Peregrino, através do aplicativo Humano, que tem um trailer atravessado no Igarapé do 40 sem nenhuma sinalização. Isso já é recorrente em Manaus. E as pessoas que têm que se precaver durante a madrugada, principalmente carros parados no escuro em vias de grande movimentação, colocando em perigo a vida de quem trafega, não é, Peregrine, por esses locais. É verdade, Paulo. Tem uma sucata na Avenida W, no bairro, aqui nas proximidades do bairro Jorge Teixeira, ali na Avenida W. Paulo, tem um caminhão lá que fica lá, o pessoal da sucata, né? Dessas reciclagem, deixa o carro lá bem ao lado do posto de gasolina, deixa aqueles containers no meio da rua, totalmente no escuro. É um perigo realmente, Paulo. Ali passa ônibus que vai para o distrito industrial e nenhuma providência tomada. Eu lembrei agora, é bairro Santo Inês, próximo ao bairro Jorge Teixeira, ao lado do posto de gasolina, Avenida W. Ali, Paulo, é um convite, como se fala sempre ali, a uma tragédia naquele local. Pois é, um condomínio aberto, né, Peregrino? E o que mais aconteceu nas últimas horas? Pois é, Paulo Guerra, um homem de 25 anos foi preso, ele é acusado, ele estuprou a própria filha, uma menina de 4 anos de idade. Esse bandido, esse ordinário, esse lixo não teve o nome divulgado. Ele tem 25 anos de idade. O caso aconteceu na rua Benjamin Constant, no bairro de Petrópolis. Vocês aí, moradores da rua Benjamin Constant, cuidado, tem um monstro aí na área que estuprou a filha de apenas 4 anos de idade. Ele foi denunciado pela ex-companheira ex-companheira e a mãe dela, que descobriu o estupro após levar a filha ao pronto-socorro por conta de uma febre alta. O desgraçado estuprou uma garota de 4 anos que teve que ir pronto-socorro com febre, doente, devido a essa ação monstruosa desse desgraçado. Eu sei o nome desse desgraçado. 25 moradores aí do Petrópolis, moradores da rua Benjamin Constant, cuidado com o estuprador, cuidado com o monstro. Ele estuprou a filha de apenas 4 anos de idade. Tomara que ele seja preso e faça o mesmo com ele quando estiver na penitenciária. Desgraçado, vagabundo, ordinário, lixo humano, que deverá ser aí preso o mais rápido possível. O pai já chegou a notícia boa, hein? O pai foi preso em flagrante. O caso está sendo aí investigado, Paulo Guerra, mas ele deve baixar a penitenciária e tomara que quem com ferro fere, com ferro será desgraçado. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Polícia Militar na rua, Polícia Civil, também na rua, também atuando, mas a Polícia Militar realizando blitz em toda a cidade, Coronel Norte colocando todo o seu efetivo na rua e ele mesmo pessoalmente fiscalizando, participando das operações. Comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, está aí sempre nas ruas da cidade e ontem não foi diferente. Muitas blitz na cidade, muita gente sendo presa na questão da lei seca, muito motorista que está dirigindo embriagado está sendo detido e tendo o carro apreendido para não beber e dirigir, causar aí acidente, quem sabe até com morte. A Polícia Militar agindo em toda a cidade. Mas tem mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um detento do semiaberto lá no município de Itacoatiara, Paulo Guerra, o desgraçado, o Rodrigo PS de 25 anos foi preso, Paulo Guerra, após estuprar uma mulher que não teve a idade revelada, lá no bairro Jardim Amanda, em Itacoatiara. Ele foi preso, Paulo Guerra, foi recapturado, já que ele é foragido, desgraçado desse que estava usando tornozeleira eletrônica. E eles, quando usam tornozeleira, saem mostrando. Todo mundo que está andando aí com tornozeleira eletrônica, tenha cuidado na rua. A maioria é assim, estava andando com tornozeleira eletrônica e é estuprador, é bandido, é desgraçado, que não sei por que saiu da cadeia. Devia voltar e de lá não sair mais. Mais um aí usando na canela o Wi-Fi do capeta foi preso depois de estuprar uma mulher no queridíssimo
município de Itacoatiara. Alô, Itacoatiara! Audiência maciça lá no município de Itacoatiara, aquele abraço. E mais, e agora? Pronto socorro, 28 de agosto. Movimentação agitada de ontem para hoje. 4, 5, 6, 8 pessoas deram entrada vítima de agressão física. A grande maioria que estavam em bailes de carnaval. Aí um se desentende com o outro, apalpa as partes da namorada do outro, daí começa a peia e muita confusão. Muita gente dando entrada nos pronto-socorros da cidade, a grande maioria por agressão física. Uma pessoa deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto, era a noite de ontem. Ele sofreu um grave acidente de trânsito e chegou entre a vida e a morte naquela unidade de saúde e acabou não resistindo aos ferimentos. O Instituto Médico Legal está preparando uma equipe nesse momento para fazer o deslocamento até o 28 de agosto para fazer o transporte do corpo até a unidade central do Instituto Médico Legal. Pronto socorro, João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade teve um plantão agitado durante a noite e madrugada. 7 pessoas deram entrada vítima de agressão física. Uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, ou seja, levou bala, levou um bombom da morte no meio do peito. Ele chegou entre a vida e a morte. Na verdade, ele já chegou no bico do urubu, estava mais para lá do que para cá. E ao chegar no pronto-socorro, rapidamente ele foi atendido. A equipe do Dr. Silvio Romano, os anjos da vida, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem atenderam rapidamente a vítima. Ele foi operado, está nesse momento em estado estável e ainda corre risco de morte, mas já foi muito bem atendido e possivelmente ele não é dessa vez não, ele vai partir desta para pior. Pronto socorro, Platão Araújo! No pronto socorro Platão Araújo, o homem deu entrada vítima de agressão física. Ele pegou uma pisa, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés, bofetes, tapas, pernadas e outros golpes. Quando chegou no pronto-socorro Platão Araújo, ele estava completamente espancado, cheio de hematomas pelo corpo. O olho estava se espocando, era saindo sangue do nariz, saindo sangue do ouvido, cotovelo, joelho, todo ralado e cheio de marca roxa na barriga de tanto levar peia, de tanto levar murro, de tanto levar chute. Perguntaram para ele como é teu nome, não sei, como é teu nome, onde foi isso? Sei não. Apanhou. Quem foi que te bateu? Aí ele lembrou, foi o tal de Valdir. O Valdir me bateu, o Valdir me agrediu. Valdir é mau elemento. O Valdir bateu e bateu muito. Todo cuidado é pouco com esse Valdir, sujeito violento. Isso aconteceu lá no bairro Jorge Teixeira. O Valdir é um homem que mora lá no mesmo bairro Jorge Teixeira, um moreno baixinho que deu-lhe, né? O Valdir depois da pisa foi embora, ainda disse mais, quem é o próximo? Ninguém se meteu. E o Valdir saiu caminhando rumo à sua residência. Repito, isso aconteceu na rua Tambaqui, no bairro Jorge Teixeira. Ainda do pronto socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de uma facada na costa. Ele foi atingido na traição. Uma facada no meio da costa, no meio do lombo, levou ele ao pronto-socorro Platão Araújo. Ele chegou no bico do urubu e continua até o presente momento entre a vida e a morte. Ele está mais para lá do que para cá, está internado em estado grave no pronto-socorro Platão Araújo.
fantasiado de carnaval, um homem de aproximadamente 1,90 m, um sujeito alto, forte, braço grosso, panturrilha, batata da perna grossa, barriga sarada, usando uma saia e uma blusinha de mulher. Ele estava vestido para o crime, ele estava também usando batom, estava todo maquiado, cheio de confete e serpentina. Ele estava no carnaval, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vestido de mulher. Ele foi apalpado, ele foi assediado por um outro homem que também já estava embriagado, chegou junto e deu-lhe uma mordida no cangote. Os dois se desentenderam e quem levou a pior foi o homem que estava vestido de mulher. Além de ter sido apalpado, além de ter levado uma mordida no pescoço, ele deu entrada no pronto-socorro cheio de hematomas. Você que vai se vestir de mulher nesse carnaval, todo cuidado é pouco. Os apalpadores estão aí, prontos para molestar quem o homem que está vestido de mulher. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. E atenção, conforme a Rádio Difusora já informou nessa edição do Jornal da Manhã, com riqueza de detalhes, o Paulo Guerra já trazia a informação com aquela voz grossa, veludada, bonita. O homem morreu no bairro Zumbi dos Palmares e foi a facadas. Assim, com essa voz bonita, o Paulo Guerra trazia essas informações dessa morte lá no bairro Zumbi dos Palmares. O Eduardo Silva, com seu estilo também, lá no bairro Gilberto Mestrinho, trouxe a informação de que um homem morreu porque estava usando a bermuda do outro. O dono da bermuda não gostou e matou o outro a facadas. Isso aconteceu no bairro Gilberto Mestrinho. A Difusora também já informou com riqueza de detalhes nessa mesma edição do Jornal da Manhã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme a nossa edição de hoje do Jornal da Manhã já trouxe detalhes também de um acidente ocorrido na M070, à altura do quilômetro 67, proximidades ali do Bela Vista. Na ocasião desse acidente, Paulo Guerra, 2 caminhões se chocaram. O homem morreu e está na pedra do Hospital Lázaro Reis nesse momento, e o carro do Instituto Médico Legal já iniciou deslocamento para Manacapuru para fazer o transporte do corpo. Outras 3 pessoas estão ainda gravemente feridas, internadas no pronto-socorro Lázaro Reis, o gigante lá de Manacapuru. O Hospital Lázaro Reis, que é muito bem equipado e atende todo mundo muito bem, que precisa de cuidado. E lá a movimentação é bem intensa nesse momento devido aí a esse acidente ocorrido durante a noite por volta de 22 horas, uma colisão frontal entre 2 caminhões no quilômetro 67. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 61 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, marcou um protesto para esta quarta-feira às 17 horas em frente ao CT Joaquim Grava. A intenção é contestar o atual momento do clube e cobrar que os atletas joguem com mais vontade. A Gaviões fez o anúncio em suas redes sociais, convocando a presença dos torcedores alvinegros. O presidente do Santos, José Carlos Pérez, disse à Gazeta Esportiva que não pensa na demissão de Jesualdo Ferreira antes do clássico contra o Palmeiras no sábado, às 4h no Pacaembu, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O presidente e o diretor William Thomas não estão satisfeitos com o desempenho do time, mas manifestaram apoio a Jesualdo neste momento e esperam por evolução no clássico e principalmente na estreia da Libertadores da América contra o Defensa e Justiça, dia 3 de março, lá na Argentina. O comitê de gestão está dividido sobre a permanência de Jesualdo Ferreira, enquanto a torcida se mobiliza nas redes sociais para pedir a saída do português. O ministro do Esporte italiano, Vincenzo Spadafora,
anunciou ontem que vários jogos da Série A do Campeonato Italiano de Futebol do próximo final de semana serão disputados sem a presença de torcedores, com os portões fechados. A medida é para evitar a disseminação do novo coronavírus no país. Os 4 times semifinalistas do Campeonato Amazonense de 2020 estão definidos. Todos os confrontos aconteceram na Arena da Amazônia e os jogos serão realizados amanhã, dia 26, e quinta-feira, dia 27, à noite. O primeiro duelo é entre o segundo colocado na tabela, o Manaus Futebol Clube, contra o terceiro colocado, Fast Clube. O segundo duelo é entre o líder do Campeonato Amazonas Futebol Clube e o quarto colocado, Nacional Futebol Clube. Os jogos de ontem no futebol internacional. Pela língua inglesa, Liverpool 3, West Ham 2. Campeonato Português, Gil Vicente 0, Benfica 1. Os jogos de hoje. 17 horas pela Liga dos Campeões da UEFA vão jogar Chelsea e Bayern de Munique. E ainda Napoli e Barcelona. Às 19h15, pela Copa Sul-Americana, jogam River Plate do Uruguai e Atlético Grau. Às 21h30, Goiás e Sol da América. River Plate do Paraguai e Deportivo Cali. Às 21h30, Libertadores da América. E ainda Atlético Tucumã e Independiente Medellín. Últimas notícias. A Bolsa de Nova York fechou com uma forte queda nesta segunda-feira em meio a crescentes preocupações do mercado com o aumento no mundo dos casos do novo coronavírus fora da China. O índice Dow Jones Industrial Average perdeu 3,56%, chegando a 27.960,80 pontos. O principal índice da Bolsa de Nova York teve seu pior dia nos últimos 2 anos e ficou abaixo do seu nível no início de 2020. Enquanto isso, o Nasdaq recuou 3,71% para 9.221,28 unidades. E o Standard & Poor's 500, que reúne as 500 maiores empresas de Wall Street, perdeu 3,35%, atingindo 3.225,89. A Bolsa de Valores de Nova York entrou e abriu e fechou em baixa devido ao receio dos investidores de uma desaceleração a longo prazo da economia mundial. E a segunda-feira foi de forte estresse nos mercados financeiros internacionais. O avanço do novo coronavírus na Itália, onde foram registrados 7 mortes, na Coreia do Sul, como também 7 mortes confirmadas, e no Irã, mostra que a doença já não está mais circunscrita aos limites da China. A avaliação é de que, se essa propagação começar a crescer, os efeitos na economia global podem ser catastróficos. De fato, essas preocupações fizeram com que as bolsas de valores de todo o mundo tivessem um dia de pânico generalizado. Os ativos brasileiros fecharam a segunda-feira com fortes perdas em Nova York em meio aos temores gerados pela rápida disseminação do coronavírus. O papel da Petrobras fechou em baixa de 6,77%. O EWZ, maior fundo de índice de ativos brasileiros em Wall Street, com patrimônio de 10 bilhões de dólares, encerrou em baixa de 5%. Os grandes bancos também amargaram perdas importantes lá em Nova York, embora menores que a Petrobras e a Vale. O ADR do Itaú recuou 3,67%, do Bradesco perdeu 3,31% e o do Santander caiu 4,21%. 6h42 em Manaus. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse nesta segunda-feira, em uma visita a Fortaleza, que as forças do governo federal estão no Ceará para serenar a parte dos policiais militares do estado seja resolvida brevemente. De acordo com Moro, a situação está sob controle. O Superior Tribunal de Justiça definiu que as operadoras do plano de saúde coletivo não podem romper o contrato de prestação de serviços durante o tratamento médico. Pela decisão, a cobertura deve valer enquanto os beneficiários estiverem internados ou em tratamento e só pode terminar após a alta médica. O caso, julgado pelo STJ, envolveu uma operadora de plano de saúde que cancelou unilateralmente o plano coletivo de 203 funcionários de uma transportadora, que recorreu à justiça para manter a continuidade da cobertura. As doenças sexualmente transmissíveis causam desde sempre transtornos na saúde pública e na vida das pessoas. Além das mais conhecidas como HIV, a herpes genital e a gonorreia, por exemplo, outras têm surgido ou evoluído com o passar do tempo. No Brasil, uma das DSTs que mais tem avançado é a sífilis. Segundo um relatório do Ministério da Saúde, entre 2010 e 2018, a doença teve um aumento de 4.157% nos casos. E de acordo com o estudo, só durante o ano de 2018, mais de 246 mil pessoas adquiriram a doença aqui no Brasil.
Ao mesmo tempo em que vem sendo escolhida pela gestão de Jair Bolsonaro, o Mais Médicos deve agora ganhar uma sobrevida sob impulso de uma medida aprovada pelo Congresso e em meio a atrasos para colocar em prática o programa que deverá substituí-lo. A ideia é lançar até o início de março um edital para reincluir no programa 1.800 cubanos que ficaram no Brasil após o rompimento dos contratos entre Cuba e a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, em 2018. Com isso, o programa teria um maior número de vagas mantidas quando se encerraram os últimos contratos firmados da iniciativa. O anúncio do edital para a reinclusão dos cubanos foi divulgado pelo jornal El País. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, disse na manhã de ontem que a corrupção era a maior violação de direitos humanos no Brasil do passado. Seguimos plenamente engajados no combate à corrupção. O governo Bolsonaro está decidido a mudar a realidade de desvios sistemáticos de recursos públicos da saúde, educação e segurança pública, afirmou Damares em painel no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Damares declarou que o governo Bolsonaro recebeu de herança um país debilitado por anos de desvio sistemático de recursos públicos e mergulhado na corrupção e na violência. Um novo levantamento realizado pela XP Investimentos em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas mostrou que as avaliações negativas sobre o governo Bolsonaro diminuíram entre os meses de janeiro e fevereiro, mas se mantiveram dentro da margem de erro, que é de 3,2 pontos percentuais. O Congresso Nacional foi avaliado como ruim ou péssimo por quase metade dos entrevistados. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira pelo jornal O Estado de São Paulo. Um automóvel avançou contra um desfile de carnaval na cidade de Volkmarsen, no estado alemão de Hesse, nesta segunda-feira, e deixou ao menos 30 feridos, incluindo crianças, informou a polícia local. Mahathir Mohamad renunciou inesperadamente ao cargo de primeiro-ministro da Malásia nesta segunda-feira, deixando o país em turbulência política, mas concordou com o pedido do rei da nação do Sudeste Asiático para permanecer como premier interino até que um sucessor seja nomeado. Também já era tempo de sair, o homem está com 94 anos. A Suprema Corte dos Estados Unidos concordou nesta segunda-feira em avaliar uma importante disputa de direitos religiosos envolvendo a recusa da cidade da Filadélfia de atuar em convênio para orfanato com uma agência católica que impede que casais do mesmo sexo sejam mais adotivos. Os juízes vão analisar recurso dos serviços sociais católicos, um braço da Arquidiocese da Filadélfia, que acusou a cidade de violar o direito de liberdade de expressão e religião da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Um tribunal de instância menor decidiu em 2018 que os pontos de vista religiosos da organização não isentavam das políticas antidiscriminação da cidade. O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein foi condenado por ataque sexual e estupro por um júri em Nova York, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira. A sentença deve ser anunciada apenas em março, mas o ex-produtor irá aguardá-la na prisão. Ele pode receber uma pena máxima de até 25 anos. Weinstein, no entanto, não foi para a prisão de Rikers Island. Horas após ser condenado, ele passou mal e foi levado ao Hospital Bellevue em Nova York com palpitações cardíacas e hipertensão arterial, informou seu advogado Donna Rutuno à imprensa local. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou sua conta no Twitter para afirmar que o coronavírus está sob controle no país. Estamos em contato com todas as pessoas e países relevantes, pontuou o presidente. Após a confirmação de casos do novo coronavírus na Itália, o Ministério da Saúde do Brasil informou ontem que aumentou de 8 para 16 a lista de países para a definição de casos suspeitos para o novo coronavírus no país. Na sexta-feira, o Ministério divulgou que a lista de países para a consideração de casos suspeitos contava com Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China. Nesta segunda-feira, a Itália registrou 5 mortes pelo novo coronavírus. 2 idosos, um de 84 e outro de 88 anos, são as mais recentes vítimas da pneumonia viral. O país já é o terceiro com mais casos no mundo, depois da China e da Coreia do Sul. Com a nova atualização, a lista agora inclui, além da Itália, a Alemanha, França, Austrália, Filipinas, Malásia, Irã e Emirados Árabes. Por isso, agora estão enquadradas dentro desta definição de casos suspeitos as pessoas que viajaram para esses países nos últimos 14 dias e que apresentarem febre e mais um sintoma gripal como tosse
ou falta de ar. O Brasil recebeu ao menos 5,3 mil voos no ano passado dos países incluídos hoje na lista de alerta do Ministério da Saúde por risco de coronavírus. O número de passageiros que vieram da Itália, França, Alemanha e Emirados Árabes soma 1,3 milhão de pessoas, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Além destes, outros 4 países, Austrália, Filipinas, Malásia e Irã, entraram no rol de origens monitoradas, mas não há voos diretos ao Brasil, segundo os registros da ANAC. O número de casos de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, subiu para 77.658 na China na noite de ontem. 508 a mais que o registrado na véspera. Foram registradas 2.663 mortes, aumento de 71 óbitos. 508 casos registrados nesta segunda-feira, 499 foram na província de Hubei, a mais afetada pela doença. No mundo, são mais de 2.100 pacientes que estão com o novo coronavírus e 32 pessoas já morreram. Agora 6h50. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Vila Isabel homenageia Brasília com visão mitológica. Folha de São Paulo. Vou sair na porrada, disse Suzana Vieira em defesa de Regina Duarte no governo. O Estado de São Paulo. China anuncia mais 71 mortos pelo coronavírus, elevando o número de vítimas para 2.663. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Governo quer voltar ao controle das emendas do orçamento após o carnaval. Valor econômico. Avanço do coronavírus fora da China gera dia de perdas pelo mundo. Estado de Minas. Defensoria recomenda a polícia não interferir nos blocos. PM diz que isso não ocorreu. Jornal do Comércio no Recife. Sobe para 41 o número de vítimas de agulhadas no Carnaval de Pernambuco. Fortaleza Diário do Nordeste. Ceará já soma 147 homicídios durante paralisação. Moro diz que a situação já está sob controle. Porto Alegre, 0 hora. Brasil inclui Itália, França e Alemanha em lista de alerta para coronavírus e vai monitorar passageiros. Edições impressas locais que chegam à nossa redação, o centenário Jornal do Comércio. Indústrias param atividades no Polo Industrial de Manaus por falta de insumos. A crítica. A Aparecida, Carnaval 2020, 23 vezes campeã. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Vinte e quatro